mais 2 minutinhos, ver se chega mais alguém aí. Lohan, boa tarde. Boa tarde, Celso. Beleza. Janine chegou. Tá chegando gente. Então, vou esperar mais um pouquinho. Vai dizendo que. Eu vou deixar lá, eu vou ler aqui, mas eu vou deixar no Classroom. São as páginas 28, 29 e 30 desse livrinho aqui, que é um livrinho que fala sobre arte, educação estética. Como a gente está só batendo um papo, então eu peço que vocês aí, na hora que eu estiver lendo, anotem alguma coisa ou alguma coisa que chame a atenção de vocês para depois comentarem a respeito do texto. Deixa eu chegar mais gente aí. Opa, chegando. Gabriele e Michael. Boa tarde, Gabriele e Michael. Boa tarde. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, também se durante a minha fala aí, durante a leitura, rolar alguma coisa aí, né, remeter alguma coisa, levanta a mão, anota aí o que é para falar, que aí eu, assim que eu acabar, né, eu passo a palavra. Como eu já falei com vocês, a gente está vivendo esse tempo aí estranhíssimo, né, muitos, não é confortável, então, como não é confortável para ninguém, né, o mais legal é a gente dividir, né, o desconforto. Pietra, boa tarde, Pietra. Aí já temos 10. Para não precisar fazer lista de chamada, eu vou falar aqui o nome: Ana Késia, Gabriele, Janine, Lohan, Maria Eduarda, Michel, Michael, Pedro, Denis, Pietra e Sofia estão presentes na aula do Meet de arte. Vamos lá, vamos começar aqui. O texto inicial, quer dizer, a epígrafe, é do Pablo Picasso. Ele diz o seguinte: o importante na arte não é buscar, é poder encontrar. Com essa frase aqui, ele já diz para a gente que é muito mais interessante a gente perguntar, né? A gente poder ter a possibilidade de encontrar alguma coisa, né? De ir em busca, né, de algo. A arte nos dá essa possibilidade. Fazer perguntas, né? Por mais óbvias ou absurdas que elas pareçam ser, né, é a licença que a gente tem de encontrar, né? De descobrir, né? E aí a gente aprende. Aí ele, na verdade, é a Sônia. A Sônia, então, começa assim: desde os tempos das cavernas, o ser humano explora materiais, cores, superfícies, formas, sons, silêncios, movimentos, procurando criar sentidos para a sua experiência, para a sua existência, buscando comunicar-se com os outros homens. Ao produzir formas artísticas, visuais, corporais, musicais, arquitetônicas e literárias, o homem expressa-se por meio das diversas linguagens da arte. Então, na verdade, o que a gente pode extrair daqui que ela está falando é que, na verdade, a arte ela é uma expressão da cultura. Então, isso me remete aqui, eu estava falando na hora do almoço aqui, estava eu e Pedro aqui, minha esposa, minha sogra, e Pedro colocou no canal de música de rock clássico, e aí a sonoridade né, de cada música que estava rolando nos remetia a uma época. Né? Eu falo, mas essa época aí, essa banda dessa época e tal. E assim acontece com peça artística, música, né, vários gêneros musicais. Por isso que é bom você ouvir de tudo, né, porque a, a produção artística te remete a outros tempos. Né? A arte é indispensável ao nosso ser. E a prova disso é que todas as culturas da história da humanidade, sem exceção, criaram obras de arte. A professora Feiga Stroyer, ela diz o seguinte: as formas de arte representam a única via de acesso a esse mundo interior de sentimentos, reflexões e valores de vida, a única maneira de expressá-los e também de comunicá-los aos outros. E sempre as pessoas entenderam perfeitamente o que lhes fora comunicado através da arte. Pode-se dizer que a arte é a linguagem natural da humanidade. Então, através da arte, né, que se expressa a cultura, a gente tem acesso a vários tempos, né, várias épocas.
Isso que é importantíssimo. A arte, na verdade, ela é uma forma de construção de conhecimento a respeito da realidade. A expressão artística sempre apresenta uma visão de mundo. Seus conteúdos são profundos e nos comovem porque se referem, em última instância, à nossa condição humana. Lembrei aqui, nessa fala aqui, eu lembrei do filme, na verdade não é um filme, é uma ópera, chama Os Miseráveis. Se vocês puderem assistir essa ópera, é impressionante, porque ela passa um período histórico, a Revolução Francesa, e ela se remete às misérias humanas também, não fala só daquele período, né? Tem várias coisas que acontecem no filme que te remete a valores e tal. É uma obra, assim, impressionante. As linguagens da arte encerram uma condensação de conteúdos e uma multivalência de significados. Isso que ela quer dizer aqui é que a arte ela é plurissignificativa. Então, ela vai tomar outra forma a partir do teu olhar. Mas esse olhar, ele só vai ressignificar a obra, né, se ele tiver conteúdo. Então, as suas vivências, né, aquilo que você leu, que você escutou, né, o que você viu, né, ao longo da sua vida, vai ressignificar uma obra de arte, né? Você vai mudar o teu olhar com relação àquela obra. Por exemplo, o artista ele pensa de uma forma, né, a partir de uma obra, mas isso não quer dizer que aquela obra não possa ser pensada em outras perspectivas, né? E é justamente isso o grande lance da arte, né? Que você possa ressignificar aquilo que você está vendo. Então, graças à sua complexidade, as formas de arte mostram duas realidades interligadas, uma dentro da outra. Cristalizam a realidade do artista, o que eu acabei de falar, né? O artista faz pensando numa coisa, né? Sua visão de mundo, seu contexto histórico e ainda penetra em outra realidade maior e não menos concreta, que é a própria condição humana. Então, o artista faz uma obra pensando em alguma coisa, mas quando essa obra é exposta, né? Quando ela é reproduzida, o filme, né, o cinema, aquilo toma outra dimensão, né, porque vai tocar nas tuas experiências particulares. Né? Então, o mesmo filme assistido pela Késia, né, não vai ter a mesma opinião, vai ter coisas diferentes. A Sofia vai ver coisas diferentes, o Guilherme vai ver coisas diferentes, o Michael vai ver coisas diferentes. Meu parece. Ah, tá. Na arte se fundem uma só vez o particular e o geral, a visão individual do artista e a cultura em que vive. Quando apreciamos ou criamos uma obra de arte, essas duas realidades se interpenetram de forma tão íntima que qualquer detalhe evoca ambas, simultaneamente em mútua ressonância. Então a arte, né, como eu falei para vocês, e ele vai depois aqui, ele vai simplificar aqui com o quadro do próprio autor que faz a epígrafe, que é o Pablo Picasso. A arte tem essa possibilidade de condensar passado, presente e futuro, né, num instante. Em um quadro, né, você pode ter essas experiências, né, ou numa música, ter uma outra experiência que pode acontecer, que quando você, por exemplo, sente o cheiro de um perfume, né, e te remete a alguma memória com algum colega, algum parente, ou alguma situação, né, específica, né? Isso também é uma experiência, né? E a arte vai por esse caminho, né, da memória. A arte produz uma forma peculiar de conhecimento, pois ela conta a história das transformações humanas. Mas não só isso. E aí agora ele vai fazer referência ao quadro do Pablo Picasso. Se tomarmos como exemplo Guernica, de Pablo Picasso, veremos que essa tela monumental, produzida em 1937, representa muito mais que a obra imediata que vemos. Guernica representa um momento, o bombardeio de uma cidade indefesa, o frio massacre da população civil, a tragédia da guerra na Espanha. Mas também representa o horror de todas as guerras, vai além dos gritos, dos relinchos. As linhas que cortam e dilaceram a tela fazem sangrar toda a humanidade. Então, esse quadro pode se referir às guerras, mas elas podem se referir à miséria humana, elas podem se referir às epidemias, né, como a que a gente está vivendo hoje, né, pode se referir a essas tragédias que acontecem na humanidade.
Ah, é, em um revivificar de sentimentos, de pensamentos, de ideologias, de visões de mundo, que certamente nem a análise mais profunda esgotaria a excelência da obra. Com a intencionalidade estética, a escolha do artista pelo estilo cubista foi crucial para o seu resultado. O estilo cubista tem uma característica especial, e aí também tem essa coisa, a arte também tem isso. O cubismo ele tem a possibilidade de colocar vários tempos em um mesmo quadro. Então é como se no quadro, eu vou buscar aqui para ver se vocês visualizarem o quadro. E você viu o quadro, parece que são vários acontecimentos, né? São vários momentos, vários instantes, né, da guerra, várias situações, no mesmo lugar ali, assim, né? Isso que ele fala aqui, né, dessa possibilidade de vários tempos. Como intencionalidade estética, tá? O cubismo propõe uma atomização, uma decomposição do espaço em contrastes dramáticos. No painel de Picasso, a expressividade da obra se estrutura a partir da gramática da linguagem escolhida, que proclama destruição, fragmentação, dramaticidade. E o conteúdo trágico da obra adquire culminância na bem-sucedida condensação e simplificação das cores do quadro. Ele usa só preto, branco e cinza, então fica mais dramático ainda. Vocês já viram fotografia em preto e branco? Né? Ela fica mais, é mais forte a imagem. Né? A fruição artística nos ajuda a compreender como uma obra de arte conduz ao mundo dos sentidos. Opa, tá ok. Rafael, boa tarde. A fruição artística nos ajuda a compreender como uma obra de arte conduz ao mundo dos sentidos, da ressignificação de nossas experiências vividas, que eu acabei de falar, né? Você só vai poder enriquecer. É como na aula. É a aula que a gente está tendo aqui, ela vai ficar muito mais rica se a Kézia trouxer uma experiência, se a Jéssica trouxer uma experiência, se Maria Eduarda trouxer uma experiência. Se cada um de vocês trouxer experiências, né, essa aula vai enriquecer, né, a partir do que a gente leu o texto, né, um filme que a gente viu. Né. Aqui. Ao interpretar um quadro, fazemos uma projeção do sentido da obra e, em seguida, examinamos pormenores, que incluem o tema, os elementos do meio de expressão, as cores, as linhas, as formas, os sons, as texturas. Cada um desses aspectos, perdão, cada um desses aspectos contém a obra inteira, mas nenhum deles é capaz de apresentar sua infinitude. A interpretação constrói-se com um exame atento das partes e uma percepção do todo. A pessoa que interpreta um quadro, uma escultura, um poema, pode adotar inúmeros pontos de vista e pode ter uma série de intuições que continuamente se completam e se modificam e que não tem fim determinado. Então, o que eu acabei de falar também, né, se nós, né, como nós vemos aqui a tela, cada um de vocês vai ter uma visão diferente da tela, ou de um filme, né, ou de uma música, vai ter uma percepção diferente, e você vai falar coisas diferentes daquilo. Quanto mais significativos, quanto mais significados tiver a obra, mais obra de arte ela é. Né? Se todo mundo achar que é a mesma coisa, não é obra de arte. Se a obra for suficientemente significativa, poderemos continuar a construir sentidos e a enriquecer a experiência, né? Mas aqui ela reforça o que eu falei, né? Se cada um trouxer a sua experiência, a aula, por exemplo, fica mais rica, né? Se cada um olhar para uma obra e falar coisas diferentes, né? É sinal de que aquela obra está remetendo, porque ela é plurissignificativa. Vou tentar buscar aqui a imagem do que eu falei para vocês agora da Guernica rapidinho, peraí. Acho que eu consigo encontrar aqui. Peraí. Guernica. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida ou, por exemplo, quiser falar alguma coisa a respeito do texto, por favor. Estou encontrando aqui. Vamos ver se dá para abrir. Peraí. Vê se dá para ver aí. Vai chegar daqui a pouquinho. Se tiver que aumentar, vocês falem, por favor.
Chegou aí? Chegou. Deixa eu só fechar aqui para. Ah, ok, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Peraí, peraí. Peraí, vou fazer melhor. Peraí. Peraí. Vamos ver se fica melhor desse jeito aqui. Acho que não. Não sei se vai. Não quero aumentar mais que isso. E aí, dá para ver melhor agora? Eu acho que antes estava um pouquinho melhor. Peraí. Eu vou ficar devendo para vocês então o quadro que eu. Mas na verdade a ideia, na verdade, era que vocês trouxessem as experiências de vocês a partir desse texto, né? Essa leitura que eu fiz aqui, né? Se alguma memória, né? Ou alguma coisa, se remeteu a alguma memória, que na verdade a gente vai falar de experiência estética, né? Estou dando uma introdução para falar de experiência estética. Aí, essa é a minha intenção, que vocês falem aí, por favor. Então, posso só dar uma palavrinha, tá? Um Claro? comentário. Assim, me corrija se eu estiver falando besteira, mas enfim, se eu sair do caminho e tudo mais. Mas pelo que eu entendi, a experiência estética, né, que você está apresentando, ela é um aspecto multifacetado, né, da nossa cultura. Assim, repetir o que você disse, mas acho que não tem muito jeito de contornar isso. E quando você trata a arte como uma coisa singular, uma coisa pontual, você não consegue, você não consegue mostrar o valor da arte. Porque, como você disse, a arte ela é uma expressão, né, da nossa cultura, da nossa condição de ser. Então, quando você traz uma obra de arte, por exemplo, um filme, um quadro, até enfim, qualquer forma de mídia, na verdade, você está trazendo algo que vai além daquilo que você sente, né? Daquilo que você vê, daquilo que você ouve. E é aquela questão do subjetivismo, né? Quando você traz o objetivo para o subjetivo, o indivíduo, cada um com suas próprias idiosincrasias enfim, absorvendo e decifrando as coisas de formas diferentes. E é isso que torna a arte, ou acho que qualquer coisa, que assim, a arte é um termo muito, eu vou arriscar dizer, muito abstrato, porque o que é arte, né? Você vê um sofá, um objeto comum, né? Você senta em cima dele, mas ele em si ele traz uma estética, ele traz um valor, de certa forma, artística. Tanto é que existem vários modelos de sofás, vários modelos de cadeiras, né? E tudo isso, de certa forma, pode ser interpretado como arte. E, assim, Platão, né, no mundo inteligível dele, ele diz que, enfim, para cada pessoa existe uma coisa, entre aspas, perfeita. Então,
o que né, nós trazemos, né, nós mostramos como ideal, né? Para mim uma cadeira ideal é uma que tem 3 pernas e ela, sei lá, é um copo. Pro outro é uma cadeira de 4 pernas e de madeira. Então, você trazer todas essas perspectivas diferentes para significar, né, uma cadeira, é isso que significa interpretar a arte e dar profundidade à arte. E a estética é algo que é interpretado subjetivamente, não existe. Sim, calma aí, desculpa. Que foi o som da. Tava, Do ah, carro. tá. Eu vim aqui para um lugar Beleza, mais tranquilo. silencioso. Não adiantou muito, mas tudo bem. É, continua. É a trilha sonora. Exatamente. Então, é, eu acho que falei o que eu quis falar, que a arte é isso, é essa Ah, multivocidade do. Ela é algo com não, esquece, não vou conseguir não, falar a palavra. mas foi perfeito, né? O que você falou, que você trouxe aí agora, até uma palavra que você mencionou e que vai, vai fazer parte do nosso. É como se fosse uma palavra-chave para a gente, que é o subjetivismo mesmo, né? Porque é a partir da subjetividade é que se dá tudo isso que você falou, né? Você vai ver coisas diferentes, cada pessoa vai ver uma coisa diferente a partir de um mesmo objeto, na verdade, a partir da sua própria experiência, né? Então, é muito interessante. Se você tiver, e aí a gente pode até pensar, se você tiver um hábito de leitura, você vai fazer muito mais referências, né, do que aquela pessoa que não lê, né? Se você assistir filmes, né, filmes variados, né, para eu assistir só, porque tem aquela coisa do padrão, né? Ah, já vou te dar a palavra, Michael. É aquela coisa do padrão, né? Se você assistir filmes variados, você começa a relacionar e refletir e ver, né, o que que tem em um, o que que tem no outro, né? E você vai montando, né, um olhar diferente, né? Se você fica só num tipo de série, ou só num tipo de música, ou não lê, né? Fica só com, né, aquilo que a gente vamos chamar de repertório sociocultural bem restrito, né? As possibilidades de você fazer relações entre coisas, né, elas vão diminuir também, né? Pode falar, E Michael. eu acredito também que o subjetivismo ele se alimenta, ele se retroalimenta, né? Porque quanto mais experiências subjetivas você tem, assim, eu tô meio que abstraindo, né, o que você está dizendo, mas, por exemplo, as relações que você tem com as pessoas, elas te ajudam, né, de uma forma boa ou ruim, a criar é, estigmas, a criar rótulos, por exemplo, criar, né, certos conceitos. Por exemplo, uma pessoa está usando uma camisa branca. Como você interpreta essa pessoa? Né? E muitas vezes usamos esse subjetivismo para ler as pessoas, entre aspas, para fazer essa análise das pessoas. Então, eu estou basicamente entendendo o que você disse, né? Não só filmes, séries e obras de arte e leitura, né, que vão criar referências. As referências, elas vão te ajudar a identificar e criar novas referências. E isso é um processo, enfim, quase que eterno, enfim, eternamente. Sim, perfeito. Por isso que é tão importante, quando eu estava falando, né, não só nas aulas presenciais, mas sobretudo agora aqui, né, a gente trocar e cada um falar um pouquinho, porque, como você acabou de falar, quando a gente tem essa troca, né, a gente constrói outras visões. Inclusive, a gente pode desfazer preconceitos, né? Preconceitos que são produzidos, né, como você falou, eles podem ser desfeitos, podem ser desconstruídos. Eu vou ler aqui o chat que eu acho que a Gabriele. A Gabriele levantou a mão. Pode falar, Gabriele. A Gabriele escreveu um textão aqui, mas se ela quiser falar. A Gabriele escreveu assim: o assunto de arte ser
ressignificativa e as várias formas de interpretar me fizeram lembrar do que aconteceu na Coreia do Sul, porque lá teve a exposição de uma obra muito cara. E no contexto tinham pincéis e tintas, mas que faziam parte da obra. E não sabe, as pessoas não sabiam. Aí pintaram a obra já pronta, achando que era uma arte participativa, tá vendo? Que isso confunde, né? Mas eu vi essa notícia, mas havia um aviso ali que não poderia tocar. Então, né, quando a obra ela é participativa, também tem uma placa lá, né? Interfira, né? Mas tinha uma placa lá, eles não leram a placa, eu não sei o que aconteceu. Então, o abstrato na arte contemporânea deixa umas aberturas de interpretação bem engraçadas. Ou pelo PC não dá para falar. Ah, tá legal. É isso mesmo, Gabriel. Hoje em dia, né, essa complexidade toda tem que ter esse aviso, né? Porque senão acontece isso que você mencionou aqui muito bem, né? Perfeita, é isso aí. Teve aqui também no Brasil teve, não sei se foi em 2017, 2016, tinha uma sala de exposição, uma galeria em que o artista ele colocou umas garrafas, tudo misturado com latinhas, né? Era uma obra, né? Só que a pessoa que estava responsável pela limpeza, ela limpou tudo. Ela limpou o salão. Aí no dia seguinte, quando o pessoal chegou, a pessoa falou, mas o que você fez e tal? Aí a moça falou, não, ué, tava tudo aqui jogado aqui. Aí ela, não, mas era uma obra de arte. Então, quer dizer, tem essa. Porque a arte contemporânea ela quer se misturar com a vida, né? E assim, tem umas coisas que a gente não entende, né? Como eu falei aqui, para a gente compreender essas obras do contemporâneo, a gente precisa saber um pouco da trajetória do artista, né? O que ele pesquisou, do que ele está falando, precisa ler, né? Precisa saber o que ele está construindo ali. Vamos aqui, então, o Michael falou, Gabriele falou, Cauê, quer falar, Cauê? Ou escrever no chat, pode escrever também. Pessoal que está aí. Na verdade, não é uma pergunta, né? O que eu falei é, a partir do texto que a gente leu aqui, alguma experiência que você tenha tido, alguma coisa que tenha te remetido a uma experiência, né? Ou alguma coisa que tenha relação que você não esteja entendendo o que está sendo dito, né? Aqui é o espaço para pergunta. Que, como disse o Pablo Picasso, aqui na página 28, né? Vou lembrar de novo, que vou lembrar, o importante na arte não é buscar, é poder encontrar. Então nós estamos podendo encontrar aqui na medida que a gente pode perguntar, falar, né? Eu não sei o que é isso que está sendo dito. Vamos lá. Sei que ter todo mundo ao mesmo tempo não dá, tem que ser um de cada vez. Vamos lá. Janine, Sofia, esse papo aqui, Gabriele, serve para o seu trabalho. Eu lembro que o seu trabalho lá um outro professor lá de projeto, né, tem a ver com cultura e arte, não é isso? Escreve aí. Esse exemplo que você colocou aqui, não sei se, né, se te interessa, de repente você podia trazer esse exemplo para o teu trabalho, né? As questões da arte contemporânea, né? Eu acho que é interessante. Não vi nenhum trabalho assim sendo defendido nesses termos, assim, né? A gente vai para o quarto TCC Brick, então seria interessante ter um trabalho sobre isso. Não tinha pensado nisso, então. Já tem aí como é que, uma fagulha, pá, uma fagulha, né? Esses papos aqui são para acender as fagulhas. Matheus, Janine, Sofia, Guilherme, Cauê. Vamos lá, gente. O que esse texto remeteu a vocês? Tem alguma coisa que tenha nenhuma dúvida? A Gabriele colocou aqui, peraí. Não tinha pensado nisso, porque na verdade tenho dificuldades para entender a arte contemporânea. Então, se você tem dificuldades para entender a arte contemporânea, nada melhor do que se debruçar sobre ela, antes de conhecer o contexto. Se for do seu.
é do seu interesse, se você achar que deve, mas não precisa ser arte, pode fazer uma relação com outras coisas, entendeu? Aí, pelo menos foi o que eu entendi da arte, posso estar errado. É, Lohan está aqui, peraí, Lohan que escreveu. A princípio, a arte é, em geral, subjetivo, mas sua visão pode ser influenciada dependendo de como você for apresentado a uma obra ou a um filme. Exemplo, se eu apresentar a alguém um filme e falar que esse filme é o melhor do ano passado, a pessoa já vai chegar com uma visão bastante positiva. De certa forma, você está influenciando aí na visão da pessoa e tal, né? Mas o que vai acontecer? A pessoa ela vai diante, ela vai com uma expectativa. Na verdade, você está criando uma expectativa. Aí, ao assistir o filme, ela pode confirmar a expectativa, né? Confirmar aquilo que você falou a respeito do filme, ou não. Ou ela pode falar, olha, Lohan, sinto muito, né? O que você falou ali para mim eu não concordo, não. Achei o filme chato pra caramba, entendeu? Tem umas paradas ali que repete. Cara, gostei não, bicho. Pode acontecer isso, né? Vai depender aí do repertório, né, da pessoa. Né? Dá sei lá, um filme. Não sei se vocês viram o Parasita. Se não assistiu, assistam. Parasita. Muito bom o filme. Mas ele tem uma narrativa que não é uma narrativa como essa que nós estamos habituados a assistir de filme americano, né? Que já tem um roteirinho, já tudo você já sabe o que vai acontecer. A narrativa dele além de ser lenta, né? O japonês, né? Tem uma forma de contar que é mais lenta, né? E não aquela coisa tum, rápido, não né? Não tem corte, né? É vai devagar no pensamento, vai contando, e você vai, né, ele vai te exigindo que você também imagine, ele cobra de você uma atenção diferente, entendeu? Então vai depender, né, de como você assiste também, né? Qual é o teu repertório, né? Se você está acostumado só a assistir filme de corte rápido, de tiro e explosão, vai dormir. Então é isso aí, Lohan, é relativo, né? Pode acontecer da pessoa não confirmar aquilo que você falou. Mais contribuições aí? Lohan falou, Gabriele, Rafael deu boa tarde. Vamos ver os que estão presentes aqui, que eu não preciso nem pedir para vocês gravarem. Cauê tá aí, Gabriele, Guilherme, Jéssica, Lohan, Maria Eduarda, Matheus Ferreira, Michael, Pedro Denis, Sofia. Então vou perguntar aqui mais uma vez, Cauê, qual foi, tem alguma dúvida? Chamou atenção alguma coisa no texto que você possa falar para a gente? Gabriel já falou. Guilherme, alguma coisa aí que chamou sua atenção no texto? Nada em especial que tenha me chamado a atenção, não. Né? Nada te lembra nada, assim, de coisas que você estudou em outra matéria, de repente, não? Não. Beleza. O Pedro escreveu aqui, algumas partes do filme, Parasitas chegam a nem ter diálogo direito. Requer muita atenção para entender, pois a história não é nada previsível. Então, isso é um detalhe também que é um recurso, né, do cineasta. O cineasta ele recorre ao silêncio, né? E olha só, né, na nossa sociedade contemporânea, cada vez as pessoas não suportam silêncio, momentos de silêncio. Então, o silêncio é um lugar de expectativa. E o silêncio ele deixa suspenso, ele não diz nada, né? Na verdade, o autor está provocando que você fique. E agora? Né? Só que ele faz isso por muito tempo, né? Como o Pedro falou, né? Tem momentos que fica muito tempo sem diálogo, sem música, só a imagem, né? A imagem da sala, né? A imagem da porta do porão, né? E isso te remete a outras coisas, né? Professor, cheguei atrasado na aula, estou acompanhando as suas falas e a dos alunos. Beleza, a gente está aqui fazendo referências, né, a experiências
a partir do texto que a gente leu, que fala sobre arte, né, e a plurisignificação da arte, a ressignificação que a gente pode dar a uma obra a partir das nossas experiências, a pergunta que eu fiz é, né, quais experiências que vocês tiveram, né, que podem se remeter ao texto, ou qual trecho desse texto que eu li que pode ter chamado a sua atenção, né, e aqui eu citei o filme Parasita, e o Pedro falou aqui dessa questão do silêncio no filme, que é um recurso que é usado justamente para provocar o espectador, né? Tirar o espectador do lugar do conforto, né? Porque quando você está assistindo um filme que eu fiz a referência anteriormente, que tem ação, né? Explosão, tiro, ação, você já sabe o roteiro, o que vai acontecer, né? Então não tem muita, né? Não, você não é exigido, você fica ali meio que passivo, né? Esse filme Parasita, né, além dele usar esse recurso do silêncio, né, e flashbacks também, a narrativa é mais lenta. O camarada conta a história de uma forma mais devagar, assim. Isso também causa uma certa angústia, né, para quem está assistindo. Sobretudo a gente que está acostumado, como eu falei, a assistir os filmes que tem um ritmo, né, aí corre e pula, não sei o quê. Então, quando você tem contato com esse tipo, essa construção diferente, né, tem um filme acho que você já pode assistir esse filme, chamado O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que também é um filme que ele começa de trás para frente, tudo desmontado, e ele vai se montando à medida que o filme vai avançando, né, do meio para o final, que você vai entender, né, o que é a história. Então, é muito interessante, é com Jim Carrey. Muito bom filme. O Brilho Eterno, vou até escrever aqui. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quem já assistiu? O Han colocou aqui. Um filme que a Zé me recomendou, ele é muito bom e com uma reviravolta no final. É Fraturas. Ele termina de uma forma bastante diferente. Fraturas. Ah, eu vou procurar saber, vou procurar ver. Se vou anotar até aqui. Fraturas. Tem como falar assim, só sem dar spoiler, assim, só do que trata, assim? E na Netflix, ó, excelente. Fraturas. Anotando aqui, anotando fraturas. Netflix. Beleza. Efeito borboleta. Para mim ainda é enigmático, mas eu vou procurar ver. Bom, mais alguém, meus queridos? Eu tô com uma pergunta em mente. Pode falar. A pergunta é mais ou menos isso. Como é que nós podemos relacionar, tipo, o subjetivismo à ignorância? Tipo, eu não sei como estruturar bem essa pergunta, mas esses são os dois pontos que eu gostaria de pensar sobre, ou, enfim, discutir sobre. Porque, Entendi, assim, mas. entendeu? Desculpa, vou Termina. porque, assim, o ignorante, ele não. Geralmente, ele não. Vamos colocar assim em termos mais simples, não liga para o subjetivismo, né? Ou, enfim, tem uma subjetividade mais simples. E não tem aquela profundidade, né? Olha, arte abstrata, isso aí para ele, para um ignorante, é um rabisco na tela, né? Então, assim, só gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu acho que seria isso, né? Saber a sua opinião sobre, né? Comentário seu É, sobre esse assunto aí. então, a pergunta que você faz ela não é muito fácil de responder, porque a gente tem que considerar, por exemplo, o que eu considero como ignorância, né? Porque tem um livro, você está me lembrando um livro do Jacques Rancière, que ele fala, o título é O Mestre Ignorante. Ele fala que existem pessoas que podem ensinar mesmo sem saber,
do que estão falando, vamos dizer assim, a partir da sua experiência de vida, né? O que eu estou falando aqui, não sei se está exatamente no que você está falando, né? Por isso que eu estou perguntando, né? O que que nós consideraríamos como uma ignorância? Né? É não ter conhecimento sobre a existência da arte ou não ter conhecimento. Por que que acontece, Michael? Existe também uma programação. Se você, isso me dá a oportunidade de falar, por exemplo, da indústria cultural. A indústria cultural, ela, ela produz informação, ela produz valores e ela vai construindo uma subjetividade, né? Se você, por exemplo, aceita tudo que vem da indústria cultural, né, você pode se transformar numa pessoa ignorante, no sentido de ter muita informação e não saber relacionar essas informações, né? Eu lembrei agora, eu lembrei agora de um exemplo, que é um exemplo que, não sei se eu posso falar aqui, mas do chanceler brasileiro, o chanceler Ernesto Araújo. Ele é uma figura que, se você pegar a fala dele, né, os pronunciamentos dele, você vê que ele é uma pessoa que, assim, ele é um ignorante. Por quê? Porque ele tem várias informações na cabeça. Ele sabe datas, né? Ele tem muito conhecimento. No entanto, o conhecimento que ele tem não se relaciona nem entre si e nem com a realidade. Então, é muito engraçado que ele vai falando e não tem pé nem cabeça o que ele fala. E as pessoas. Ele foi convocado a responder questões lá, os parlamentares convocaram ele, né, para responder questões lá. E os parlamentares falam assim: mas meu senhor, o senhor não, a gente pergunta e o senhor não responde o que a gente está falando. O senhor fala de outras coisas que não tem nada a ver. Então, entendeu, Michael? A gente tem que saber o que você está considerando como ignorância, entendeu? O camarada Entendi. pode saber muito e não saber nada, sacou? Sim, assim, eu sei que é meio, enfim, É muito meio. difícil a pergunta que você É, fez. eu entendo, mas você conseguiu responder bem a pergunta. Eu acho que você. Porque assim, você colocou ignorante com um aspecto, numa perspectiva muito interessante, eu achei. Né, que é o que sabe muito, mas não sabe relacionar. Né? Que conhece, mas que meio que tem uma. Não tem profundidade, né? Não tem. Tipo, tem muito tamanho, mas pouca profundidade. E assim, sei, eu não tô conseguindo estruturar bem. Mas Não, se eu mas é conseguir, isso aí mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer, né? sim, vou pensar, refletir bastante sobre isso. E a pergunta que você fez não é uma pergunta simples, entendeu? Ela envolve muitas coisas. Por isso que a gente tem que Sim, partir sim. né, o que que é, vamos considerar, o que que é ignorante. A partir daí a gente vai conversar, sacou? É, assim, o meu conceito, né, do que seria ignorante é aquele que ignora, né, tanto consciente quanto inconscientemente, Sim, né? sim. Então, por mais que seja simples, eu parto desse pressuposto, né, de que o ignorante, ele ignora. Então, por exemplo, é, como é que era, quem era essa figura que você acabou de citar? O chanceler brasileiro, Chanceler, isso. ex-chanceler. Então, é uma pessoa que sabe muita coisa, né, só que ignora, por exemplo, as pessoas que estavam fazendo perguntas a ele perguntavam sobre certos assuntos, só que ele respondia de forma completamente, enfim, distante daquilo que estava sendo pedido. Então, é uma pessoa que está ignorando, tanto conscientemente ou não, a pergunta que foi dita. Enfim, Sim, sim. É um mas tipo de ignorância, né? sim, é um tipo de ignorância. Mas enfim, eu só fiz essa pergunta, enfim, é uma coisa que estava na minha cabeça. Na verdade, não É foi bem, nenhuma pergunta, foi um pedido, né, para você comentar um pouco sobre a ignorância. Não, mas foi legal. Eu achei interessante. Me faz pensar também sobre essas possibilidades aí. É porque eu vou. Que eu quero usar a sua perspectiva para relacionar, né, a ignorância, né, enfim, mais tarde talvez relacionar por que a pessoa é ignorante, né, enfim, começar a tentar responder esses porquês e Sim, para depois partir para os comos, né, tipo, sim. como podemos ajudar a pessoa que é ignorante a
trazer um pouco mais de subjetividade, fazer a pessoa entender, sei lá, Sim. essas questões. Ou ela aprender né, a elaborar a sua própria subjetividade, né? Seria Sim, isso, isso na né? verdade se aplica a mim também, claro. A todos nós, a Eu gente também está sigo, fazendo isso aqui, né? sim, A gente está aprendendo junto, né? Vou ler aqui o que a Gabriele colocou aqui. Peraí, que a Gabriele escreveu o textão aqui. Muito bom. Teve um concerto que eu não lembro o nome ao certo, mas acho que é algo a ver com ruídos e sussurros. Que o cara sentou no piano e não tocou nada. Ah, John Cage, com o teatro lotado. Óbvio que todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo. E começou a acontecer exatamente a intenção do artista. Ninguém entendeu nada, mas ele usou o abstrato da música, porque ao invés de tocar, ele ficou em silêncio absoluto, mostrando desconforto. É isso aí, Gabriele. O John Cage. Eu esqueci o nome dessa. É uma peça, né? Que ele chega e ele fica, né, imóvel, né, por muito tempo. E isso, as pessoas começam a se remexer na cadeira, e ficar, né, angustiadas e, né, começar a reclamar, né? Acredito que tenha sido caro o ingresso. Então ficaram bolados, nem ter uma apresentação, mas a apresentação aconteceu. É isso. Na verdade é isso, ele fez uma anti-arte, que a gente chama, vamos dizer assim, né? Assim como o Marcel Duchamp, né? Quando o Marcel Duchamp pega o mictório e leva para o museu, é o mesmo gesto do John Cage, fazendo uma anti-música, né? Muito bom essa referência aí, Gabriel. Legal, legal mesmo. Contribuiu bem ricamente com o nosso papo. Isso é arte contemporânea, né? É o gesto, né? Ele está mexendo com em outras questões, né? Em vez de ele tocar uma musiquinha e tal, todo mundo fica, ele foi para um outro lado. Não, Fala, Michael. você falou do Marcel Duchamp, isso me lembrou do dadaísmo, né? Que o dadaísmo, ele foi um movimento meio que sem sentido, né? Mas o sentido do dadaísmo era exatamente não fazer sentido, não ter um significado específico, né? Tanto é que Duchamp e os outros artistas, esqueci o nome de todo mundo, mas a intenção deles era mostrar, né, que muitas coisas que acontecem ao nosso redor são sem sentido e, sabe, é isso, só queria Então, é exemplificar. exatamente isso. É a anti-arte para mostrar a estrutura da realidade. Porque a realidade ela não tá formatada, né? Ela é toda desconstruída, ela é toda desmontada. Você que monta. Na verdade, aí que tá, né? A gente vai voltar àquele papo que você falou, né? Como é que a gente monta isso? A indústria cultural monta para gente, né? E ela constrói esse nosso subjetivismo, né? Então, a arte, ela serve para desconstruir. E a Gabriela colocou aqui que ela não conseguiu entender nada do mictório. Na verdade, Gabriela, o Marcel Duchamp está fazendo uma crítica à arte que é feita anteriormente a ele, né? Ele está dizendo que todos os objetos têm expressão artística e que o gesto é que vai dizer agora, né, não é mais o quadro pintado que representa uma paisagem, não é mais isso. A arte, ela também o gesto é uma arte, né? Pegar aquele objeto que é um objeto que me remete a coisas que são muito desagradáveis, né? Agora ele está instituindo uma nova percepção, né? Ele quer mudar os paradigmas. Ele mudou o paradigma de arte. Ali ele fez um corte com a tradição. É isso que quer dizer, né, o gesto do Marcel Duchamp. Entendeu, Gabriel? É exatamente isso. Assim, é muito simples mesmo. Assim, ele quer quebrar com a tradição e instituir outra coisa. Eu vou procurar. Tem um vídeo dele mesmo falando, é um vídeo curtinho. Ele falando que todas as pessoas poderiam ser artistas. É um vídeo interessante. Semana que vem eu trago. Então, meus queridos, acho que se ninguém tiver mais comentário ou perguntas, acho que hoje foi bom. Gostei. Participação em Pedro, Gabriele, Michael, Lohan. Muito bom, muito bom. E assim a gente vai construindo, vai elaborando a nossa subjetividade, Michael. Certo.
Então, até semana que vem, gente. Até semana que vem, professor. Obrigado pela aula. Obrigado aí pela presença de vocês.